O que a gente tem analisado muito, né, acompanhado muito de perto, é tributação de dividendos, né? Que tem sido hoje dada como se fosse a solução de todos os problemas. Vamos lá. O que a gente tem analisado muito, né, acompanhado muito de perto, é tributação de dividendos, né? Que tem sido hoje dada como se fosse a solução de todos os problemas. Vamos lá. Todos os agentes econômicos em qualquer lugar do mundo funcionam assim. Eles vão se movimentar a fim de pagar menos impostos. Isso é óbvio. Grandes empresas têm condição, têm budget para você fazer ali uma reorganização fiscal, tal, de maneira que você continue remunerando o seu acionista, bonificação, sei lá, recompra de ações, como aconteceu nos Estados Unidos quando eles diminuíram a carga de impostos lá, né? Aqui estão querendo fazer o contrário. Quer dizer, você penaliza não o grande empreendedor que está em bolsa. Você penaliza o pequeno e médio empreendedor que tira sua remuneração de dividendos. E o que você faz? Incentiva a pejotização. Eu vou distribuir dividendo para comprar um carro para mim? Não. Eu vou comprar o carro em nome da empresa. Todos os meus gastos que eu antes tirava via dividendos, eu vou pagar na empresa. Então, quer dizer, muito complicada essa questão de você tributar dividendos sem você ter uma contraparte no IR das empresas. Interessante. Entende? O que estão querendo dizer é o seguinte, aumentar a carga tributária total. Teoricamente, o dividendo vem do lucro, já foi tributado. No IRPJ. É fato. Exato. É fato. Isso é uma bitributação. É uma bitributação. Então, o que você está fazendo na prática é aumentando a carga tributária total, adicionando mais complexidade, desincentivando o investimento. Todo esse trabalho, essa democratização que foi feita nos últimos 5, 6 anos, esse pequeno investidor, caramba, ir lá, empreender em bolsa, porque querendo ou não, você está tomando um risco ali, você espera um retorno maior no longo prazo. Captar. E o investidor está ajudando o negócio a crescer, girar a economia. Exatamente. O nosso mercado de capitais ainda é extremamente incipiente. É muito pequeno ainda. Você tem 400 empresas listadas. Pouquíssimo. Até o Chile, nosso país vizinho, tem, sei lá, mais de 3 mil empresas. Sabe? É uma disparidade muito grande, né? Então, eu acho que essa miopia dos nossos governantes, a gente tem que olhar de perto, né? O governo passado também tentou fazer uma reforma bem ruim nesse sentido. Não passou. Até porque boa parte dos nossos senadores também são empresários, não vão querer penalizar os seus próprios negócios. Exatamente, né? Então, assim, eu acho que se a gente não tiver uma discussão do sentido de você ter uma contraparte, quer dizer, você quer transferir a carga tributária para o investidor, para o especulador, beleza. Então, você diminui essa carga tributária nas empresas. Desonera a empresa. Né? Desonera a empresa. Quer dizer, incentiva o investimento. Você vai trazer muito mais arrecadação aqui do que se você simplesmente transferir para a ponta do investidor. Simplesmente a empresa vai parar de distribuir dividendo e vai recomprar suas ações. A sua arrecadação despenca. Por quê? Boa parte das empresas listadas no Brasil são de controle definido. O cara não vai deixar de ser remunerado. Ele é dono do negócio, ele depende daquilo. Só que ele vai fazer isso de outras maneiras, bonificação de ações, sei lá. Existem maneiras de fazer isso. Então, assim, a gente não é contra a tributação de dividendos, desde que se pense, obviamente, em você desonerar as empresas. Aí sim, aí você está falando de um movimento de simplificação, de redução de carga tributária, que muito provavelmente possa, sim, resultar no aumento da arrecadação via fomento da economia, dos investimentos. Né? Intrigante. É difícil. Vamos ver o que vai rolar. Difícil, eu ainda vamos não consigo ver comprar um cenas. deputado no Congresso. Eu chego lá. Mas você sabe o que é engraçado? Essa questão de tributação dos dividendos, o dividendo já foi tributado no Brasil, até 95. E a gente fez umas pesquisas recentes, eu achei uns recortes de jornal de 96. Cara, não deu um ano, já se falava no Brasil em voltar a tributar dividendo. Quer dizer, então a gente fala disso há mais de 20 anos. Bizarro. A nossa receita, o pessoal olha muito assim com a galera que quer monitorar, né, mais a parte do collecting, né, pegar o imposto. Mas se olhar bem, a nossa receita, ela quer monitorar as etapas comerciais. Tudo. Transacionou, quero monitorar isso. E aí, ao longo do tempo, alguns mecanismos foram sendo conectados para também recolher entre algumas etapas em determinados setores, em determinados tipos de operação e tudo mais. A gente é muito criativo, né? Muito. Aí quando você explica... Eu lembro que a gente recebia a comitiva gringa
Pô, eu sempre trabalhei em procurement, né? Compras. Então, relação com fornecedores. Aí eu tinha que explicar algumas coisas fiscais, triangulação de nota e tal, assim. Depois da terceira visita, eu me cansava. Eu falava assim, cara, é difícil ficar, porque às vezes era desgastante. O pessoal realmente não entendia. Eu falava, isso é Brasil, é assim. Tem que entender, é governança, eu tenho que fazer dessa forma. Aí eu preparava um material, eu já mandava por e-mail, vai lendo no avião. Explicando tudo, os principais impostos, a natureza, tá tudo aqui, eram 2 páginas. Sabe quem entendia muito bem? Os russos, cara. Por quê? Porque a Rússia é muito complexa também na parte tributária. Não sabia. Tem alguns impostos de logística, inclusive, que chegou a considerar a distância. Ah, que ótimo. Dependendo da distância, era um tipo de imposto. Na greve dos caminhoneiros começou a rolar uma coisa assim. E é bizarro, porque as pessoas pensam que assim, não, isso não vai... ninguém vai criar um CD novo por causa de impostos. E aí começou a pipocar um monte de CD que o cara ia parando para poder pagar menos imposto. Nem descarregava. Não, e os burocratas lá acham assim, não, eles não vão fazer isso, cara. Imagina. O cara vai criar um novo CD só para pagar menos imposto. Olha a extrema aqui em Minas Gerais, ele é totalmente... Os vão sempre se movimentar para pagar menos imposto. É óbvio. Aqui tem uma coisa também, a indústria, né, ela olha muito os benefícios fiscais na hora de se instalar ou reinstalar, né? Tem muita mudança de indústria. E aí, quando você não tem uma inovação desses benefícios, ela vai pulando para outro estado. E às vezes para outra cidade. ISS em São Paulo 5% e ISS Barueri 2%. Você que está pagando ISS em São Paulo ainda, vá visitar Barueri. Lembra, em Jandira tinha as empresas que era uma gaveta. Não, mas aí é não, eu sei, mas era assim, meu endereço é uma gaveta. Mas tem algumas operações que hoje já são híbridas ou digitais, que antes existia um escritório em São Paulo. Agora é meio que todo mundo tá híbrido, ou home office. E aí você tá home office, seja home office em uma cidade de 2%, não de 5%. E o efeito dentro das empresas é você ter uma estrutura fiscal mais parruda, inchada. E sem falar que você tem que... virou um caça-talentos ali, né? Os gênios. Já é. Você deve encarar isso o tempo todo, né? Exatamente, né? Falar assim, não, é isso, a lei é isso. É uma às vezes eu falo assim, isso aqui não é uma elisão fiscal. Não estamos fazendo nada errado, estamos na tangente. E aí contrata-se uma Big Four para lastrear aqui. Não, a gente consultou eles. Eles falaram tem um parecer. Exatamente.